E aí galera, tudo tranquilo? Espero que sim. À toa na Lagoa aqui e hoje vamos ter um vídeo um pouquinho diferente, né? No último sábado aí a gente fez uma live aí com as primeiras impressões do Tibia Online, né? Eu tinha feito uma enquete no YouTube sobre qual jogo vocês iam achar interessante fazer as primeiras impressões e, pra minha sorte, vocês votaram mais em Tibia, né? Então eu quero dar aqui um relato sobre a minha pequena experiência que eu tive no Tibia nesse último sábado, falar um pouco sobre o que é o Tibia, né? E pra mim qual que foi o maior problema que eu encontrei dentro do Tibia. Então se vocês acham interessante esse tipo de assunto, esse tipo de vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos de notificação para eu saber que eu posso continuar nesse caminho de fazer mais vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo. E vamos lá. O que é o Tibia? Eu achei interessante aí fazer uma breve descrição do que é o Tibia, né? O Tibia é um MMORPG clássico, né? Mega antigo aí. Nós estamos falando de um MMORPG lançado em 1997 pela Cipsoft. Ele é um jogo, assim, que marcou gerações, né? Porque, pô, o jogo já tá aí há mais de 20 anos. Querendo ou não, é um jogo que a gente pode chamar que, sim, tem sucesso, porque, pô, um jogo mais de 20 anos, com certeza a gente pode dizer que é um sucesso. Ele tem um sistema bem diferente dos jogos atuais, né? Ele tem essa pegada old school aí, um sistema de progressão bem hardcore, na minha opinião, né? Então a jogabilidade dele é bem difícil, de certa forma, né? Eu já esperava por isso quando eu comecei a jogar, né? Tendo um sistema de morte punitiva bem forte dentro do jogo, né? Fazendo com que as pessoas acabam se obrigando a se ajudar pra não, não perder tudo que conquistaram ao longo do jogo, né? Então, só pra vocês terem uma ideia aí do que é o tal do Tibia Online. Minhas primeiras impressões no Tibia em 2025. Então, assim, pessoal, para deixar claro, a live do Tibia ali durou em torno de 2 horas, tá? Não foi uma experiência longa, né? Convenhamos, a gente sabe que dentro de um MMORPG a gente precisa de uma quantidade legal aí de tempo para tirar uma conclusão mais forte dentro do jogo. Então, eu não vou, assim, me aprofundar sobre os problemas que eu acho que o Tibia tem, ou o que deveria melhorar pra caralho, tá? Assim, foi um gameplay extremamente rápido, né? 2 horas é pouco tempo, sim. Mas deu, assim, pra extrair algumas coisas interessantes dentro do jogo que eu achei interessante discutir com vocês sobre, sabe? Então, as primeiras coisas que eu percebi no jogo que me chamaram a atenção. Primeiramente o gráfico, né? Um gráfico bem old school, assim, feito... Sei lá, eu não sei qual que é a engine que eles utilizam, mas o pessoal costuma brincar que é um gráfico de Paint, né? Pra mim não é um problema o gráfico do Tibia, sinceramente. Acho que cada jogo aí tem seu estilo de gráfico, né? E gráfico é uma coisa muito, muito pessoal, né? Alguns vão gostar, por exemplo, do gráfico do WoW, outros não vão, do Guild Wars, e assim por diante. Então gráfico pra mim não foi um problema, na verdade, tá? Eu até sinceramente achei que ia ser até pior. Então eu curti, digamos, as animaçãozinhas ali dos foguinhos saindo do personagem e tal. O gráfico não me incomodou, sinceramente. Eu fiquei muito perdido no começo, tá? Muito perdido mesmo. O jogo, ele te auxilia, mas é difícil de tu entender esse auxílio. Então, eu vou ser sincero, se não fosse o pessoal na live me ajudando, seria bem difícil ter progredido, né, nessas horas que eu joguei no jogo. Eu sei que a gente começa ali naquela ilhazinha, que seria uma espécie de tutorial, né? E até ali tu vai ficar no nível 8 e a partir dali tu vai sair daquela ilha pra escolher uma classe e tal. Pelo que eu entendi, tá? Posso estar falando besteira, mas a princípio tu começa ali, tu escolhe uma classezinha pra começar a jogar, mas no nível 8 tu vai escolher de fato a classe que tu quer ficar. Depois tu pega um baúzinho lá e pode sair da ilha. Saindo da ilha eu fiquei mais confuso ainda, tá? Eu não tinha nem ideia pra onde tinha que ir. Eu já tava quase encerrando a live, porque eu já tava meio cansado. O jogo é um pouco exaustivo, assim, pra quem não ficou muito animado desde o princípio, porque é muito difícil, sabe? Tipo, como eu falei pra vocês, se o pessoal da live ele não tivesse me ajudado, eu acho que eu não tinha saído nem na ilha. Eu não sabia nem como falar com o NPC, tipo, eu tinha que tinha que digitar no chat, dizer hi pro NPC dar procedimento no texto, né, e poder fazer as escolhas ali no chat. Então, achei bem difícil, bem confuso. Eu sei que, como em qualquer outro MMORPG, a gente tem aquele momento de adaptação, né, onde conforme mais tu joga, mais tu entende como é que funcionam as mecânicas do jogo, e tu vai se adaptando até um ponto que tu já nem sente mais nenhuma dificuldade. Eu acho que a curva ali de aprendizagem do Tibia é extremamente íngreme, né, pelo que eu percebi. Então, a barreira nesse caso aí é bem grande, né.
E isso me leva para um questionamento aí que eu quero deixar para vocês, principalmente o pessoal que joga Tibia. Tem um grande fluxo de jogadores novos entrando no game, porque a gente sabe que dentro de um MMORPG a gente tem esse fluxo de entrada e saída de jogadores, né? E é muito importante a gente ter fluxo de entrada, porque saída a gente sabe que sempre tem. Os jogadores em algum momento vão cansar e param de jogar. E com essa barreira absurda que tem no início do Tibia aí, eu não sei qual que é o fluxo de entrada de novos jogadores, tá? Naquela ilha que eu tava jogando, tinha bastante jogadores ali comigo. Eu não sei se eram bots, se eram NPCs, ou se, sei lá, pessoas criando personagens novos, jogadores antigos criando personagens novos, né? Não sei, mas realmente eu acho que um dos maiores problemas ali no início é essa questão da barreira ali, porque é bem difícil de entender a interface gráfica do jogo. E esse é o ponto, assim, que vai me levar ao tópico maior problema encontrado dentro do Tibia. A interface gráfica, tá? Pra mim, é uma coisa, assim, abismal a interface gráfica do Tibia, tá? Eu sei que dá pra melhorar bastante coisa ali, pelo que o pessoal foi me falando no chat da live, tá? O pessoal foi falando que dá pra melhorar como a forma que o HP e a mana aparecem na tela, enfim, dá pra ir melhorando um monte de coisa. Mas eu tô fazendo uma análise aí como um jogador novo, tá? Um jogador que, não tá numa live, tá jogando sozinho ali e começa a jogar, quer testar o Tibia, sabe? Tipo, aquela interface gráfica pra mim ali é o maior problema do Tibia, de longe, disparado. E eu não entendo, sinceramente, isso é uma discussão que eu gostaria de ter com vocês, assim, a opinião de vocês. Por que que a empresa não investe numa interface gráfica melhor? Eu não tô falando de uma interface gráfica, tipo, é a interface gráfica, tá, pessoal? Não é o gráfico do jogo, é a interface gráfica. A forma como é apresentado o chat do jogo, a forma como é apresentado as habilidades, a forma como é apresentado o inventário, as informações dos mobs, o chat dos NPCs, as opções que tu escolhe, isso tudo é só interface, é uma coisa relativamente simples. E pra mim é difícil de entender por que uma empresa opta por não melhorar isso, porque pra mim essa é a maior barreira que tem hoje dentro do Tibia pra jogadores novos, tá? Eu não acho que seja o gráfico, a gente vê aí jogos novos que estão sendo lançados agora em 2025 com gráficos similares ao Tibia, então eu acho que tem um mercado aí de pessoas que gostam desse tipo de gráfico, eu não vejo nenhum problema nisso, mas aquela interface gráfica ali cara, é horrível, tá? Não tem como um jogador novo que tá começando do zero e tá afim de jogar um jogo estilo Tibia hardcore, com aquele gráfico lá meio paint, assim, tipo, diferente. O cara pode olhar uns vídeos na internet e achar massa o gráfico, achar legal aquela vibe que o Tibia tem de super hardcore, de difícil de pegar nível, de, tipo, os níveis realmente contarem. E chega ali com aquela interface que tu fica muito perdido, mano. Então, assim, pra mim, esse é o maior problema do Tibia hoje. Eu acho que se eles melhorassem aquela interface gráfica, eu acho que o jogo poderia ter um fluxo maior de jogadores novos aí. E se tiver como melhorar essa interface gráfica, e eu só não sei, né, tipo, porque realmente, como eu falei pra vocês, pode ser que tenha, sei lá, um addon que melhore a interface do Tibia, eu não sei. Mas eu tô falando como a visão de quem tá começando a jogar o Tibia do zero e não sabe nada do jogo, sabe? Tipo, pode ser que tenha um addon que o cara instale e melhore o gráfico, ou a interface, não sei. Mas daí é uma coisa externa, entendeu? Não é uma coisa que a empresa fez. Então, assim, pra mim é um desleixo da empresa. E lembrando que, assim, interface gráfica é uma coisa que não muda completamente o jogo. As mecânicas estão ali ainda. Seu medo deles é a questão de não perder os jogadores que eles já têm por causa de uma interface gráfica nova. Tem como tu ter a opção de mudar a interface gráfica. Eu já vi em outros jogos, onde tu deixa a versão antiga pros jogadores antigos e mostra só as novas para jogadores novos. Isso não é uma coisa de outro mundo. Então, de novo, fica a pergunta aí por que eles não melhoram a interface gráfica do jogo. E é isso aí, galera. A gente viu um pouquinho sobre o que é o Tibia, minha pequena experiência no Tibia, né? Eu gosto de deixar bem claro que foi uma experiência extremamente pequena, tá? Eu dei aí a minha opinião de uma pessoa que nunca tinha jogado Tibia, só tinha ouvido falar aí. Eu tenho anos aí de experiência em MMORPGs, mas nunca tinha jogado Tibia. E, enfim, o pessoal votou aí, fui jogar, testei. E pra mim, deixei aí a minha opinião sobre qual seria o maior problema hoje do Tibia em 2025. E queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham pra quem jogou Tibia, pra quem só ouviu falar, né? O que vocês acham do jogo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Desse tipo de conteúdo aí, a gente vai continuar fazendo lives a princípio sábado à tarde de algum MMORPG novo pra fazer primeiras impressões. Eu espero fazer primeiras impressões um pouquinho maiores que o do Tibia, né? Eu não consegui fazer mais de 2 horas pro Tibia por motivos X, que eu prefiro não falar aqui. Mas a princípio todo sábado a gente vai fazer live de algum jogo novo, né? Se vocês quiserem deixar aí também alguma
sugestão de algum jogo, né? Fiquem à vontade. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Até a próxima, galera. Valeu!